Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus domine e reine sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre a sua casa. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Salmos, lá no capítulo 146, 146. Salmo 146. Eu quero ler apenas o versículo 2. Salmos, capítulo 146, versículo de número 2. Diz assim a palavra do Senhor: Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Vamos fazer uma oração? Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós estamos aqui nesta noite, através dessa transmissão, para juntos, como corpo de Cristo espalhado, mas unidos em Jesus, adorar o Teu nome, engrandecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, de forma misericordiosa e de forma graciosa. Pai, nós somos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Obrigado porque o Senhor coloca a alegria da salvação nos nossos corações e a Tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Que o Senhor nos dê um coração grato a cada dia, que possamos olhar para o Senhor, para nós e ver tamanha graça do Senhor para conosco. Pai, perdoa os nossos pecados. Limpa e purifica, Deus, o nosso coração. Pecamos contra o Senhor constantemente. Pecamos contra o Senhor e contra a Tua santidade ao falar, ao pensar. Pecamos contra o Senhor ao desejar aquilo que é contrário à Tua palavra. Pecamos contra o Senhor com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes. Pecamos contra o Senhor por meio da nossa omissão. Ó Pai, perdoa-nos, que o sangue de Jesus Cristo possa nos lavar e nos purificar de todo pecado. Deus, muito obrigado porque um dia Cristo foi até a cruz, verteu o seu sangue, morreu para nos redimir, para nos salvar. Obrigado porque quando o Senhor olha para nós, o Senhor não olha com um olhar irado, mas o Senhor olha com um olhar de amor, porque quando o Senhor olha para nós, o Senhor contempla a obra de Cristo naquela cruz e o sangue de Cristo que foi derramado sobre nós. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nessa noite, com um coração grato, nós queremos louvar o Teu nome e adorar o Senhor na beleza da Tua santidade. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém e amém. Vamos cantar o hino 55, alegria e gratidão. Vamos adorar ao Senhor cantando com os nossos lábios por todo o bem que Ele tem feito a nós, especialmente pela Sua provisão na nossa vida. Então eu quero convidar você, meu querido irmão, minha querida irmã, nesse momento a cantar de forma alegre e com uma consciência de gratidão o hino 55 por tudo aquilo que o Senhor tem feito a nós. Vamos cantar.
após cantar esse hino, eu quero ler com você o Salmo 150, um salmo de doxologia final, um salmo muito conhecido por todos nós. Abra comigo então a palavra do Senhor lá no Salmo de número 150. Salmo 150, eu vou ler e você acompanha a leitura. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Sabe, a Bíblia, e especialmente o livro de Salmos, é repleto desse convite à adoração, desse convite ao louvor. E fomos criados para isso, existimos para isso, para adorar ao Senhor, para louvar a Deus, para que os nossos lábios proclamem aquilo que está dentro do nosso coração, da nossa alma, do nosso interior. E sabe, o salmista nos convida a louvar, nos convida a adorar, nos convida a cantar. E é interessante porque no Salmo 149, no versículo 6, a primeira parte do Salmo diz assim: nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus. Percebe? Nos seus lábios, na sua boca, deve estar a intenção, o desejo, a fome e a sede de louvar e de adorar ao Senhor. Mas esses lábios que louvam, esses lábios que cantam, eles louvam e eles cantam porque o coração canta, porque o coração adora, porque o coração se prostra diante de Deus. Se o nosso coração não canta, se o nosso coração não louva, se o nosso coração não adora, seremos repreendidos pelo Senhor. Lembra? Os seus lábios estão perto de mim, mas o seu coração está longe. Então, que o louvor dos seus lábios e o cântico que emana da sua boca possa ser um reflexo do seu coração que adora. Então, eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos ter mais um tempo de oração. E logo após essa oração, nós vamos cantar, nós vamos louvar e nós vamos adorar ao Senhor. Afinal, é para isso que nós existimos. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado porque somos privilegiados em Te louvar, em Te adorar. A boca que canta e a boca que louva, canta e louva porque o coração Te adora. A boca que louva e a boca que adora, ela faz isso porque antes o coração já se inclinou, o coração já se prostrou diante do Senhor, o coração já foi afetado pela beleza de quem Tu és, já foi afetado pelo Teu amor, e a nossa adoração nada mais é do que uma resposta natural, uma resposta sincera, uma resposta que reflete, Deus, o nosso amor ao Senhor. Somente adora, somente canta e somente louva aquele que foi encontrado pelo Senhor. A nossa adoração, ela é nada mais do que uma resposta natural do coração que foi encontrado pelo Senhor. O coração que foi encontrado pelo Senhor naturalmente louva, naturalmente adora, porque entendeu aonde estava e aonde está. Entendeu quem era e quem é. Obrigado, Pai, pela salvação em Cristo Jesus, e pela salvação e por causa da salvação é que podemos Te louvar, que podemos Te adorar, que podemos bendizer o Teu nome. Portanto, como diz o salmista, que nos nossos lábios de fato habitem os altos louvores ao Teu nome. Em nome de Jesus, receba, Pai, o nosso louvor e receba a nossa adoração no santo nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar o Senhor? Graça e paz, queridos. Que Deus continue abençoando você na sua casa, no seu lar, onde você estiver. Vamos estar adorando juntamente conosco. Homem de guerra é Jeová, seu
todos hão de ver quão grande é o meu Depois de orarmos, lermos e cantarmos a palavra, nós vamos juntos ouvir o que Deus tem preparado para nós. E eu convido você então a fazer uma oração comigo. Pai, estamos diante do Senhor. Tu és Deus onisciente, sabe exatamente o que nós precisamos. Tu és Deus onipotente, tem todo o poder para fazer e trazer ao nosso coração aquilo que é necessário para vivermos para a Tua glória. Então nós te pedimos, como povo do Senhor, fala conosco, em nome de Jesus, que eu apenas seja instrumento nas Tuas mãos, naquilo que o Senhor preparou para cada um de nós nessa hora. Dá-nos atenção, dá-nos foco, dá-nos sensibilidade à voz do Teu Espírito. Nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Palavras do profeta Jeremias. Ouvi agora isto, ó povo insensato e sem entendimento, que tendes olhos e não vedes, tendes ouvidos e não ouvis. Não temereis a mim, diz o Senhor? Não temereis diante de mim, que pus a areia para limite do mar, limite perpétuo, que ele não transpassará? Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão. Ainda que bramem, não o transpassarão. Mas este povo é de coração rebelde e contumaz. Rebelaram-se e foram-se. Não dizem a eles mesmos: temamos agora ao Senhor nosso Deus, que nos dá a seu tempo a chuva, a primeira e a última, que nos conserva as semanas determinadas da cega. As vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados os afastam de mim. São palavras de Jeremias, do profeta Jeremias, no capítulo 5, a partir do verso de número 21. A Escritura Sagrada apresenta para nós a figura do cego como um retrato perfeito da humanidade afetada pelo pecado, distanciada de Deus, rebelde com o seu Criador, perdida em sua existência. Desde o Antigo Testamento, o cego serve de figura para ilustrar a situação espiritual do ser humano, escravizado pelo pecado, em rebeldia contra Deus, o seu Criador, distante do Senhor. E por que cegueira? Porque não sabe por onde andar. Está perdido em sua existência. Não consegue encontrar um caminho seguro. Portanto, quando os cegos voltam a ver, é porque Deus começou a mostrar-se ao seu povo e a resgatar o seu povo da perdição, da cegueira espiritual, reinando em seu coração. Esta é uma verdade espiritual. Trata da questão que vai além da existência física de qualquer ser humano. Diz respeito ao nosso futuro.
O que será de você quando o seu coração parar de bater? O que será de você quando o seu cérebro cessar o funcionamento? Esta é uma pergunta importantíssima, especialmente no tempo de pandemia que vivemos. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 8, versos 22 a 26, é o texto que Deus separou para nós nessa noite. Eu fiz um convite para você na parte da manhã, espero que você tenha atendido, tenha lido e já tenha refletido sobre esse texto. E agora nós vamos aprofundar juntos e talvez ouvirmos algumas coisas que você ainda não conseguiu discernir no texto, para que seja edificado, fortalecido na sua fé. Marcos 8, a partir do verso de número 22. Diz assim a Escritura Sagrada. Então, chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Estamos diante de mais um ensino maravilhoso de Jesus. Aliás, todo o ensino de Jesus é maravilhoso. Todo o poder de Jesus se manifesta para dar glória ao Pai e mostrar quem é Deus e o que Ele está fazendo. Mostrar às pessoas quem é Deus e um Deus que agora está presente junto com o seu povo na pessoa de Jesus Cristo. E sempre ensinando verdades espirituais. São verdades que vão além daquilo que diz respeito ao nosso mundo físico, que diz respeito à eternidade do ser humano. E os milagres estão no meio deste ensino de verdades espirituais. Por isso, eu tenho sempre trazido para você, nos nossos estudos e exposição de Marcos, que os milagres não são o foco central daquilo que está registrado. Mas existe uma mensagem, uma verdade espiritual profunda em meio aos milagres. Semelhante ao que já fizera em Marcos 7, de 31 a 37, uma mensagem que foi exposta nesse trecho pelo reverendo Jailson, este também é um milagre presente apenas no Evangelho de Marcos. Só Marcos traz esses dois milagres. Agora, eu queria que você visse comigo as semelhanças entre os dois milagres. Nos dois milagres, que de 31, 7, Marcos 7, 31 a 37, tratou da cura de um surdo e gago, tem semelhança com este que nós estamos vendo aqui, a cura de um cego. Nos dois milagres, nas duas situações, Jesus tira aquele que vai ser curado do meio da multidão, leva para um lugar à parte, Jesus impõe as mãos, Jesus toca neles, Jesus usa saliva para curar, e Jesus fala para os dois não falarem disso para as multidões. Agora, quando a gente olha para esse relato que lemos, há uma grande diferença. Aqui, o milagre não foi instantâneo. Ele teve duas etapas. Ele foi gradual. Por quê? É o que nós vamos ver. Do território gentio, Jesus volta para a terra dos judeus, embora Betsaida seja uma cidade incrédula. Lá em Mateus 11, 21, você vê uma palavra sobre isso. Não é a primeira intenção para irem para Betsaida. Isso já aconteceu antes, você que tem acompanhado Marcos vai lembrar-se disso. Jesus está com seus discípulos em algum lugar do deserto, perto de Betsaida. Isso está em capítulo 6, verso 32. Após a primeira multiplicação de pães e peixes, então Jesus envia os discípulos para Betsaida.
capítulo 6, verso 45. No entanto, eles vão, mas não chegam a Betsaida. Eles param em Genezaré, capítulo 6, verso 53. Muita coisa vai acontecendo pelo meio do caminho, eles vão para a terra dos gentios, para somente agora chegarem a Betsaida, como a gente vê no verso 22. Então, chegaram a Betsaida. Essa informação já prepara para o ensino que nós vamos ter nesse texto. A hora certa de Jesus para agir, para ensinar em meio a mais um milagre. Coisas vão acontecendo num crescente até chegar o momento exato. Guarde isso, porque é assim na minha vida e na sua vida. Há o momento certo de Jesus agir na minha e na sua vida. E às vezes não é do jeito que nós queremos, na hora que nós queremos. Sempre será um milagre quando acontecer, porque somente Jesus pode fazer aquilo que eu e você não damos conta, a começar pela vida. Eu e você, quando abrimos os olhos nesse domingo, não foi por nossa própria força, foi graça de Jesus. E esse trecho lido está diretamente relacionado aos versos 1 a 21 que precedem, foi a mensagem pregada pelo pastor André aqui na semana passada. Veja como que o verso 21 termina. Ao que lhes disse Jesus, não compreendeis ainda? Não há uma resposta. O que os discípulos não tinham compreendido? Por que não tinham compreendido? E eu entendo que o que acontece agora responde a essas perguntas. O texto inicia com então. Depois da pergunta de Jesus, verso 22 diz, então, o que Jesus está ensinando no contexto de mais um milagre? Ele vai curar o cego de forma gradual, como vimos. O que ele está nos ensinando? Eu quero ver isso com você, pedindo que você tenha algo em mente. Nós estamos aqui encerrando a primeira parte do Evangelho de Marcos. A partir do verso 27 até o 30, nós temos uma transição e no verso 31 nós começamos agora uma nova fase no Evangelho de Marcos, quando ele começa, nessa segunda metade, mostrar Jesus indo para a cruz. A compreensão dos discípulos acerca de quem é Jesus vai aprofundar-se a partir dessa segunda metade do texto. Então, tendo isso em mente, que nós estamos encerrando a primeira metade do livro de Marcos, Jesus está aqui ensinando verdades espirituais. As verdades espirituais são conhecidas quando nós vamos até Jesus, quando nós ouvimos Jesus, quando nós vemos o que Jesus está fazendo, quando nós cremos em Jesus e quando nós testemunhamos de Jesus. Esse conhecimento de verdades espirituais se dá num crescente. Verdades espirituais são tudo que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus. É aquilo que Deus traz para o meu coração, para o seu coração, que diz respeito à vida com Deus, à espiritualidade, à eternidade. E aqui eu preciso te convidar a um lembrete. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus em duas dimensões: física e espiritual. Nós somos corpo físico, material, mas também temos alma imaterial, a dimensão imaterial espiritual. Então, Deus age olhando para esse cego, curando-o fisicamente. Jesus faz isso, mas Jesus também age para cuidar, para tratar da vida, da dimensão espiritual desse homem e está ensinando para os seus discípulos de lá, para os seus discípulos de agora, verdades profundas sobre o Evangelho. E eu quero então conversar com você sobre o caminho para verdades espirituais. Qual o caminho para verdades espirituais? Ir a Jesus, ouvir de Jesus, ver Jesus, crer em Jesus, testemunhar de Jesus. Existe um caminho a ser percorrido para o conhecimento das verdades sobre Deus e sobre o nosso relacionamento com Ele. E isso se dá por meio do discipulado de Jesus. Queridos, lembre-se disso.
Jesus começou chamando os discípulos, homens, para caminharem com ele, onde ele está discipulando, ensinando a verdade do Evangelho. E ao ensinar a verdade do Evangelho, Jesus está ensinando verdades espirituais, que são conhecidas progressivamente. É o que o texto nos chama a refletir, quando a cura é gradual. Então veja, quando nós encontramos esse relato, nós somos lembrados que o grande impeditivo para que conheçamos a verdade plena e completa de uma vez por todas é a incredulidade, ou como o pastor André falou, a dureza do nosso coração. É por isso que esse fermento dos fariseus, fermento de Herodes, que é a incredulidade, a dureza do coração, vai impedindo de que nós vejamos as verdades de Jesus, as verdades espirituais, de forma clara. Lembremos algo também que o pastor Jailson pregou na cura do surdo gago, que é uma alusão de Isaías 35. Eu vou ler apenas alguns versículos a partir do verso 4. Isaías 35, verso 4. Veja, lá Isaías apontando para o futuro, ele diz: dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos. Nós estamos aqui diante desse texto. E se desimpedirão os ouvidos dos surdos. A mensagem que foi pregada em Marcos 7, 31 a 37, pelo reverendo Jailson. Os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois as águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Verso 8. E ali haverá um bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. Entendeu por que Jesus vai dizer lá em João que ele é o caminho, a verdade e a vida? O imundo não passará por ele, esse caminho, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco. O objetivo com a cura do surdo gago, do cego, é deixar claro que Jesus é o Messias, o enviado de Deus para redimir o seu povo. Com a presença e a obra de Jesus, a promessa de redenção lá de Isaías se torna realidade. E esta é uma verdade espiritual. E verdade espiritual que os discípulos ainda não compreendem. Por isso que Jesus diz, não compreendeis ainda. Queridos, unindo as duas curas, Marcos quer que eu e você entendamos que ouvir e ver são metáforas para a compreensão espiritual de quem é Deus e do que Ele está fazendo no mundo e na nossa vida. A dureza do coração para viver o Evangelho com fé está entre o ouvir e o ver. Veja que capítulo 8 de Marcos, do 1 ao 21, trata dessa dureza do coração dos discípulos para a compreensão espiritual. Os discípulos têm falta de entendimento quanto quem é a pessoa de Jesus. Veja, no verso de número 14, eles estão indo no barco e eles se esqueceram de levar pães e no barco não tinham consigo senão um só. E aí Jesus diz no verso 15, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E o verso 16 diz, eles discorriam entre si, é que não temos pão. Queridos, quem é o único pão que está naquele barco? É Jesus Cristo, como nós temos visto aqui. Jesus é o pão da vida. Eles não conhecem, não compreendem essa verdade espiritual de quem é Jesus e do que Deus está fazendo. E haja paciência para Jesus. Mas Jesus é paciente. Deus é paciente. E pacientemente Jesus os conduz a uma maior compreensão. Jesus é quem dá audição e visão espiritual àqueles que não têm entendimento, para que possam segui-lo e aprofundar no conhecimento das verdades de Deus. A verdade, ou a verdade sobre Deus, ela segue em crescente, em contínuo crescimento. Ela é percebida em níveis.
É óbvio que você que me ouve agora, que é convertido de muito tempo, a sua intimidade com Deus, o seu conhecimento de Deus foi avançando. E Jesus está ensinando isso aqui para a gente, que quem faz isso é Ele. Lembremos, queridos, que há um profundo significado e ensino espiritual nas palavras e nas obras de Jesus, nos milagres de Jesus. Então veja, como que o que acontece depois, antes e depois de 1 a 21, Marcos 8, 21, está relacionado. O verso 15, Jesus fala, vede. Está falando sobre ver. No verso 18, capítulo 8, verso 18, tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis. Isso está apontando para quem vai ver agora, queridos. Essa palavra é retomada de forma perceptível, é só você prestar atenção. Veja comigo no texto que lemos, no verso 23, vês alguma coisa? Verso 24, recobrando a vista. Vejo, homens, porque como árvores os vejo. Verso 25, a ver claramente, ou seja, termina abruptamente. Não compreendeis ainda, e agora Jesus está usando vejam, vejam, vejam. A ação de Jesus retrata a falta de compreensão e cegueira dos discípulos, bem como a gradativa ação de Jesus para torná-los conhecedores das verdades espirituais, por meio do discipulado. Glória a Deus por isso. Os discípulos precisam enxergar com clareza, e eles estão ainda como que vendo árvores, como o cego que é curado. Nos versos de 27 a 30, Jesus pergunta para os seus discípulos, quem eu sou? Veja, Pedro responde dizendo, verso de número 29, tu és o Cristo, o Messias. Marcos não traz esse detalhe, mas Mateus traz. Mateus 16, 17 diz que Jesus faz um comentário. Parabéns, João. Parabéns, Pedro. Você respondeu certo, mas isso não vem de você. Foi o meu Pai, o Espírito Santo, que te trouxe essa revelação. E você pôde responder assim. E agora veja o verso 31 do capítulo 8. É a primeira vez que Jesus começa a falar sobre a sua morte e ressurreição como resposta ao pecado humano. É um conhecimento mais profundo de verdades espirituais para os discípulos. Verso 31, acompanhe comigo. Então, começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que, depois de 3 dias, ressuscitasse. Então, irmãos, nós estamos diante da mensagem central dessa primeira parte do Evangelho de Marcos. Verdades espirituais são compreendidas progressivamente. Por quê? Por causa da dureza do coração, da incredulidade. Como a cegueira desse homem insiste em permanecer, fazendo com que Jesus imponha as mãos sobre ele novamente, a dureza do meu coração, do seu coração, só é quebrada pela insistente manifestação de graça de Jesus. Graça. Louvado seja o Senhor. Jesus Cristo tem poder para tirar de uma vez por todas a cegueira, como ele já fez, queridos. Jesus curou uma mulher que só tocou nele. Jesus expulsou demônios de uma filha, de uma mãe, só falando pode ir. Jesus ressuscitou uma jovem que estava morta. Jesus calou a natureza. Jesus expulsou uma legião de demônios. Ele poderia ter curado esse homem de forma instantânea, porque ele tem poder para isso. Tirar toda a minha cegueira, a sua cegueira, e nos conduzir à verdade espiritual. Mas ele escolhe nos chamar para uma caminhada de discipulado com ele. E enquanto vamos caminhando com Jesus, ouvindo, vendo, crendo e testemunhando, nós vamos aprofundando nas verdades espirituais, crescendo na intimidade com Jesus Cristo. Existe um caminho, portanto, a ser percorrido para o conhecimento das verdades sobre Deus. Como é que isso é mostrado no texto?
Verso 22. É preciso ir a Jesus. É preciso ir a Jesus. Veja comigo. Então, chegaram a Betsaida e lhe trouxeram o cego, rogando-lhe que o tocasse. O cego é levado a Jesus. Não se trata apenas de alguém ser o guia de um cego que precisa ser conduzido. Marcos está ensinando que cegos, entre aspas, cegos fisicamente, cegos espiritualmente, devem ser levados a Jesus. Ou seja, aqueles que não possuem visão espiritual, aqueles que vivem em cegueira, em trevas, que não conhecem o Evangelho, que não receberam a luz que é Cristo, luz da vida, luz do mundo, devem ser levados a Jesus. Por quê? Porque Jesus é o único que tem poder. Não há caso, enfermidade, situação difícil para Jesus. Ele pode todas as coisas. E perceba o detalhe. O pedido de quem leva o cego a Jesus, rogando-lhe que o tocasse. É o toque poderoso de Jesus Cristo que transforma a vida. E nós vemos isso lá em Marcos 1,41. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e lhe disse: quero, fica limpo, quando ele cura um leproso. É uma forma diferente para pedir para Jesus curar. Toca nele. É outra forma de dizer: cure. Queridos, é o toque de Jesus que lhe permite enxergar verdades espirituais. Então eu tenho que ir a Jesus. Esse é o primeiro ato do caminho para verdades espirituais. Segundo, ouvir Jesus. O verso 23 diz que, por causa do amor e sabedoria, Jesus pega esse homem, tira do meio da aldeia, fica com ele e aplica saliva aos seus olhos, impõe as mãos e pergunta se ele está vendo alguma coisa. Veja, Jesus toma pela mão e o distancia da multidão. O seu coração alcançou os necessitados. O coração de Jesus alcança os necessitados, não somente de uma maneira geral. Jesus lida com cada um em particular, de tal modo que o seu tratamento é, em cada caso, de uma forma. Ele não duplica simplesmente aquilo que ele faz, as suas curas. Mas Jesus chama esse homem, leva-o para fora e cuida dele particularmente. Jesus está caminhando com seus discípulos, Jesus está ensinando pela convivência, Jesus ensina pelas palavras ditas, Jesus ensina naquilo que faz, ilustrando as verdades espirituais. E aqui ele leva esse homem para ouvi-lo naquilo que ele tem para fazer. Separar esse homem, ficar a sós com ele, me ensina que Jesus dá ênfase à importância de eu e você ficarmos a sós com Jesus, estarmos com Jesus. Jesus quer que eu e você entendamos a importância de estar com Ele, conviver com Ele, ouvir a sua voz, aprender dele, mais do que o que nós aprendemos e ouvimos da multidão. Levado a Jesus, pense na emoção desse cego, tomado pela mão de Deus encarnado. Eu fico pensando o coração batendo acelerado. Eu fico pensando que a taquicardia era tamanha que parecia que ia explodir. E os pensamentos na cabeça desse homem: estou sendo conduzido por aquele que já realizou maravilhas, cessou tempestade, libertou demônios, curou enfermidades e enfermidades diversas. Ressuscitou uma morta, curou um surdo gago. Será a minha hora? Tornarei a ver. Queridos, pense comigo. É a sós com Jesus que eu e você temos as maiores experiências espirituais. Com Jesus recebemos as verdadeiras bênçãos para a vida. O cego, estar com Jesus, aponta para o meu e o seu estar com Jesus. A sós, para ouvi-lo. Na convivência com Ele, recebemos verdades espirituais. Cabe aqui o alerta do pastor David Platt, que afirmou o seguinte: você não se torna parecido com Cristo sentando-se à frente da TV a semana inteira. E você não se torna parecido com Cristo navegando na internet a semana inteira. Você não se torna parecido com Cristo ao encher a sua vida com coisas deste mundo. Você se torna
como Cristo quando contempla a glória de Cristo e expõe a sua vida, momento a momento, à glória dele. E isso acontece por meio da revelação de Deus na Escritura, por meio do tempo de oração, da intimidade com Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você se lembra do primeiro encontro com Jesus? Você lembra que quando as verdades espirituais sobre o amor de Deus por você e o sacrifício de Jesus na cruz, quando isso foi se tornando claro para você, o seu coração parecia que ia sair pela boca? Você se lembra como a voz de Jesus encheu o seu coração? E você pôde se sentir abraçado, acolhido, como se Jesus estivesse tomando pela mão, e você é tomado por um misto de coragem, mas de medo do que virá, de temor. Como esquecer aquele dia? Porque a vida passou a fazer sentido a partir daquele dia. A verdade divina trouxe conforto para a alma. Jesus encheu o seu coração. Glória a Deus. Como esquecer esse dia? Faça sempre isso. Vá lá naquele dia em que você entregou a vida a Cristo. Que as verdades espirituais se tornaram sentido na sua vida. E agora? Como tem sido o seu discipulado com Jesus? Ele é que tem te discipulado? Ou é a Globo? Ou são os políticos? Quem te tem discipulado nesses dias de pandemia? As notícias sobre o coronavírus? Quem é o seu discipulador nesses dias? Quem tem influenciado a sua forma de viver? Eu de todo o meu coração espero que seja Jesus Cristo. Nos versos 24 e 25 nós temos mais um passo. Nesse caminho para verdades espirituais, ir a Jesus, ouvir Jesus, e agora, versos 24 e 25, nós vemos ver e crer em Jesus. Jesus pergunta como está a visão, e a resposta do homem é que não enxerga plenamente. Jesus, então, no verso 25, novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele passa a enxergar como, queridos? Olha aí no texto. Claramente, e o final do verso? Tudo distinguia de modo perfeito. Este é o único milagre de Jesus nos evangelhos em duas etapas. O cego passa a enxergar lentamente. A verdade de Deus, portanto, não se revela a nós de uma só vez, de acordo com o verso 15. Os discípulos não eram tão cegos como os fariseus, mas precisam crescer no entendimento. Vede, verso 15, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles não eram incrédulos a ponto de serem como os fariseus e Herodes, mas eles precisavam avançar no entendimento deles. E o que Jesus está fazendo com esse homem é para mostrar para os seus discípulos: vocês ainda estão vendo como árvores caminhando, mas eu vou trazer clareza para vocês. Vocês vão enxergar tudo de modo perfeito. Glória a Deus! Jesus precisa ensinar-lhes sempre. O que Jesus está dizendo para eles e diz para mim é a importância do discipulado. Temos que caminhar com Jesus, ver o que Jesus está fazendo, crer em Jesus. É o processo de discipulado que continua. É assim comigo, é assim com você, queridos. Seguimos firmes no nosso discipulado com Jesus. O verso 26 termina então com o terceiro ato ou passo desse caminho para verdades espirituais, que é testemunhar de Jesus Cristo. E mandou-o Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Por mais que Jesus lhe tenha dito para não voltar para a aldeia, indicando que Jesus não quer ser conhecido pelos milagres que ele fazia, pelo milagreiro que alguns o consideravam, e que a mensagem do milagre é sobre a necessidade dos discípulos crescerem no conhecimento dele, porque ainda estão vendo pouco, reconhecendo-o como Messias, como o ungido de Deus, o enviado de Deus para salvar o pecador. Quando Jesus manda esse homem para casa, direto para casa, entendo que Jesus também tem em mente o coração desse homem. Ele tem a oportunidade de meditar calmamente sobre a grande bênção que recebeu. Ele pode crer em Jesus, no que Jesus está fazendo, e exultantemente
compartilhar isso com seus familiares, com a sua família, com seus vizinhos, para que juntos pudessem glorificar a Deus. Ainda em Marcos, se você pode lembrar comigo, capítulo 5, verso 19, olha o que acontece. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. É quando aquele homem é livre da legião de demônios e quer seguir Jesus. Ele diz: não, vai para casa. Do mesmo jeito que lá, do mesmo jeito que o surdo gago e o pastor Jailson destacou isso aqui na sua mensagem, esse homem não pode se calar. A vida desse homem será um testemunho constante acerca de quem é Jesus e do que Jesus está fazendo. Queridos, esse é o caminho para a verdade espiritual, para as verdades espirituais, para aprofundar-se, para encontrar-se e para aprofundar-se nas verdades acerca de Deus e do seu plano para a minha e para a sua vida. Ir a Jesus, ouvir Jesus, crer, ver Jesus, testemunhar de Jesus. A verdadeira identidade daquele que é seguido pelos seus discípulos vai se tornar clara, bem como a implicação de seguir Jesus. Daqui para frente, Jesus estará a caminho da cruz, indo para Jerusalém, onde vai morrer. Aquele que tem todo o poder se mostrará servo de todos, morrendo na cruz, assumindo os pecados dos que se arrependerem e crerem em Jesus. Até agora, Marcos apresentou Jesus como o Filho de Deus. Nós vemos no capítulo 1. A partir de então, Jesus será apresentado como o Messias, o ungido de Deus, o Cristo que vai morrer na cruz. Por isso, no verso 31, Jesus começa a ensinar o que vai acontecer. Eu quero finalizar com algumas aplicações para a gente. O seu encontro com Jesus será transformador quando ele for com o Jesus ressurreto. Vou repetir. O seu encontro com Jesus, sua caminhada com Jesus, só será transformadora se for com o Jesus ressurreto. Enquanto Jesus for apenas um homem de Nazaré, enquanto Jesus for apenas um bom exemplo de vida, enquanto Jesus for apenas um grande mestre, um homem revolucionário, um mártir ou um modelo de novo homem que traz bons ensinos, a sua vida não será transformada. A vida só é transformada quando nós nos encontramos com Jesus ressurreto. Jesus é o Messias, ungido de Deus, o Filho de Deus encarnado, aquele que morreu na cruz, o Salvador, Senhor e Rei, glória a Deus. É com esse Jesus que você deve caminhar. Quem é Jesus para você? Os discípulos ainda tinham que aprofundar nesse conhecimento. E você? Quem é Jesus para você? Como o homem que foi curado em sua cegueira, no primeiro momento, enxergava de forma turva, assim eu e você, em relação a muitos temas. Quando Jesus toca em seus olhos, é que tudo passa a ser visto de forma clara. Todos nós somos cegos e ignorantes no que se refere às nossas almas, às verdades espirituais. Quando libertos por Jesus da cegueira espiritual, passamos por um processo de crescimento no entendimento do seu ensino, das doutrinas, das verdades do Evangelho. Ninguém hoje, ninguém pode dizer que tem conhecimento perfeito, pleno de todas as coisas espirituais. Há certas verdades que ainda não entendemos perfeitamente. Por isso, o Espírito Santo nos foi dado para nos guiar a toda a verdade. Jesus diz isso lá em João. Estamos, portanto, queridos, diante da exigência de ler, estudar e ouvir as Escrituras, de caminhar com Jesus e de ser continuamente discipulado por Ele. Com a iluminação do Espírito Santo, vamos entendendo, ouvindo e vendo nitidamente para falar, para proclamar ousadamente. Note o ensino. Os discípulos no verso 27
vão começar confessando Jesus acerca de quem ele é. Então, Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou-lhe: quem dizem os homens que eu sou? E responderam: João Batista, outros, Elias, mas outros, algum dos profetas. Eles não sabem. As pessoas não sabem. Mas saberão quando Jesus se revelar. Eu e você sempre temos que crescer como os discípulos farão, como os discípulos receberão. Eu e você também temos que crescer e conhecer melhor o nosso Senhor e a sua missão. E isso se dá no discipulado. Jesus nos ensina, queridos, a humildade de reconhecer que há mistérios do reino que não compreendemos plenamente. E isso deve nos levar a algumas atitudes. Porque se eu e você temos áreas de cegueira, de percepções a serem corrigidas, isso deve levar, ter paciência com as pessoas que ainda não alcançaram o mesmo conhecimento que você. Conhecimento que você recebeu por graça divina. Aquilo que você já tem de conhecimento teológico, bíblico, sobre a pessoa de Jesus. Tenha paciência com aqueles que ainda não têm. Não seja soberbo ou arrogante, mas tenha paciência. Seja sensível para ouvir. Não se julgue melhor do que pensa diferente de você. Não se julgue melhor. Não confie no seu próprio juízo e entendimento, mas confie na palavra de Deus revelada a você. Mas também, segundo, tenha paciência consigo mesmo e peça a Deus que dê paciência a outras pessoas. Tenha paciência consigo e peça a Deus que dê paciência às outras pessoas diante do fato de você não ter alcançado certo conhecimento bíblico, teológico e sobre a sua vida com Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 13, afirma que hoje nós vemos em parte, não temos o conhecimento pleno, mas chegará o dia, o tempo está chegando em que veremos tudo de modo perfeito. Até lá, nós precisamos viver respeitando as diferenças, reconhecendo as limitações, compartilhando, não impondo, mas expondo as verdades que já recebemos do Senhor. Mas devemos continuar buscando, porque há verdades que ainda não alcançamos. Então precisamos esperar, vigiar, trabalhar duro no estudo, na leitura, na intimidade, no caminhar com Cristo. Orar para andar com Ele. Bem, eu quero encerrar chamando a atenção sua que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo. Jesus Cristo ainda não é quem te discipula, quem influencia o seu coração. O pecado cega. O pecado cega a todos nós. O pecado impede de enxergar a bondade de Deus, o seu plano maravilhoso de redenção, de uma caminhada reconciliada com Ele. O pecado te escraviza de tal maneira que você é impedido de andar em liberdade. O pecado te desfigura e você deixa de ser o que Deus te criou para ser. Mas tem uma boa notícia para você. É que Jesus Cristo entregou-se na cruz para te tocar de forma graciosa e abrir os seus olhos e você enxergar o seu amor, a sua graça e poder viver com Ele, desfrutando da amizade num discipulado contínuo diante da santidade de Jesus para também ser santo. O convite de Jesus para você é: não compreendeis ainda? Eu sou o teu Salvador. Eu morri na cruz para te dar vida. E você continua distante de mim. E eu estou te chamando, vem agora, deixe eu ser o Senhor sobre a sua vida. Há uma oração que eu convido você a fazer comigo, uma oração para nos ajudar a lembrar quem somos e quem Deus é, diante disso que nós ouvimos, tirada uma pequena parte do livro de orações puritanas. O texto diz assim, a oração é assim: confesso
que não tens estado em todos os meus pensamentos, que o conhecimento de ti, como a finalidade da minha existência, tem sido estranhamente deixado de lado. Confesso que nunca considerei seriamente a necessidade do meu coração. Mas embora a minha mente esteja perplexa e dividida, e apesar da minha natureza perversa, contudo, minhas disposições interiores ainda são para ti. Não permitas que eu me demore a ir a ti, pois me fizeste e de mim não te podes esquecer. Deixa teu Espírito Santo ensinar-me as vitais lições de Cristo, pois sou lento para aprender. Ouve tu, ó Deus, o meu pranto. Glória a Deus, porque Ele diz, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo, Deus, resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Vamos orar. A Ti, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Obrigado, porque um dia o Senhor abriu os nossos olhos e de lá para cá temos crescido no conhecimento. Mas esse conhecimento só será pleno quando na eternidade contigo. Até lá, ó Jesus Cristo, nos discipule. Queremos ir, queremos te ouvir, queremos ver o que o Senhor está fazendo, queremos continuar crendo e aprofundando na fé de quem o Senhor é e queremos proclamar ao mundo as verdades que temos recebido. Eu oro por aqueles que, nessa hora, ao ouvir essa mensagem, o coração foi aquecido e deseja entregar a vida a Jesus, tornar-se seguidor de Jesus e desfrutar desse discipulado maravilhoso daquele Deus que não se esquece de nós, Deus cheio de misericórdia e de graça, que insistentemente manifesta a graça para que nós enxergamos de forma plena, perfeita, clara. Assim pedimos. E também agradecemos por quem Tu és, Jesus, em nome do Senhor. Amém. Depois de receber a palavra do Senhor, nós podemos seguir vivendo essa palavra com entendimento. Eu quero dizer para você, o Salmo 147, verso 5, diz assim, é uma oração simples, curta, diz assim, dá-nos entendimento do Senhor para vivermos para Ti. Dá-nos entendimento do Senhor para vivermos para Ti. Esse é o desejo do Senhor para a minha vida, para a sua vida, que somos seus filhos, vivermos para Ele. E Ele mesmo providencia todo o entendimento. Por isso, a Escritura Sagrada, leia, medite, ouça Jesus nas Escrituras, veja Jesus nas Escrituras, vá até Ele nas Escrituras, creia nele. O Espírito Santo aplicará essa verdade. E Deus receberá toda a glória, pois se trata dele a nossa existência. Feche seus olhos, vamos receber a bênção do Senhor nessa hora. Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que traz o entendimento das Escrituras, que o amor de Deus, o Pai Todo-Poderoso, que aquece os nossos corações com as verdades espirituais, que a unção, a direção, o poder do Espírito Santo, que aplica essas verdades das Escrituras em nosso coração, seja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, e sobre a Igreja de Jesus espalhada por esse mundo hoje e para todo sempre. Amém.
Bem, nós vamos terminar nosso encontro hoje de uma maneira diferente. Será cantando o hino ao Deus grandioso. Vamos encerrar e assim estamos dispensados até daqui a pouquinho, quando eu venho com avisos importantes. Mas encerrando esse momento, cantando ao Deus grandioso. É bom, né? Refletirmos sobre a grandeza do nosso Deus. Ele não apenas nos provê cada uma das necessidades, mas também enche o nosso coração para cantarmos para Ele. Eu sei que você almeja cantar eternamente ali, o glorioso dia da volta de Jesus, onde estaremos livres de todo pecado, de toda cegueira espiritual, de todo crescer gradativo, estaremos plenamente na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas enquanto não chegamos lá, nós seguimos aqui, adorando a Deus e vivendo para a glória dEle. Eu sei também que você está ansioso por poder se reunir novamente aqui no ambiente da igreja. O Conselho tem orado sobre isso, eu sei que você também, para que a gente possa fazer isso no dia 5 de julho. Essa é a nossa intenção como Conselho. Amanhã estaremos reunidos, na parte da noite, virtualmente, para discutirmos sobre isso. E queremos discernir a vontade de Deus. Por isso eu peço que você ore por isso, para que Deus nos dê clareza. As equipes estão trabalhando, muita coisa já está providenciada, pronto para um retorno, mas a gente precisa de prudência e cautela para uma decisão que de fato venha da parte do Senhor e não do coração do homem, que é sempre enganoso.
Então ore conosco, por favor. Nós queremos agradecer também como conselho a você que tem orado por nós, por nossas famílias. Queremos agradecer por você que é membro da igreja e tem sido fiel na entrega dos dízimos, das ofertas. Isso tem nos dado condições de arcar com todos os nossos compromissos e também investir para o socorro dos necessitados. Muito obrigado. Quero agradecer a você que tem ligado um para o outro. Eu tenho recebido ligações e incentivar. Continue fazendo. Isso é bom demais. Espero que você tenha feito já algumas ligações nesse domingo para orar, saber como que a pessoa está. Nós temos alguns irmãos enfrentando enfermidades diversas. Temos irmãos enfrentando também a Covid, nosso irmão Misael, nossa irmã Ana, esposa do Elias Bittar. Então, oremos por esses queridos e se você puder dar uma ligadinha e orar com, excelente, porque assim nós vamos aquecendo a nossa comunhão e dando glória a Deus. Papai e mamãe, nós vamos começar nessa semana uma nova série para as crianças, que será sobre os encontros com Jesus. A sua vida nunca mais será a mesma. E é verdade, né? O seu encontro com Jesus é um testemunho disso. A minha vida nunca mais foi a mesma. Então nossas crianças terão a oportunidade de ouvir sobre isso. E temos mais uma aula sobre Daniel, forte no Senhor. Continue incentivando as suas crianças a assistirem e assista lá com ela, que você também vai ser edificado. Desejo a você uma excelente semana, que o Senhor continue dirigindo os seus passos, fortalecendo-te em meio às lutas e dificuldades, os desafios. Que o Espírito Santo incline o seu coração a Cristo, a Escritura Palavra, a Escritura Sagrada, a Palavra encarnada. Que o Espírito Santo te dê ousadia para pregar e proclamar o Evangelho. E agende-se, de 6 a 10 nós vamos ter semana de oração. Faremos isso por transmissão ao vivo, cada noite. Então agende-se, nossa semana de oração, 4ª semana de oração. Aviva-nos, Senhor. Queremos buscar ao Senhor, porque amamos ao nosso Senhor.